Meus amigos, Elon Musk realmente é um gênio e fez mais uma grande jogada. E calma que eu não estou falando dessa mudança de DNS para Cloudflare, o que acabou propiciando aí algumas horas de acesso ao X no dia de ontem, tá? Para boa parte aí das pessoas que acessavam, conseguiram acessar, outras não. Aí de lá para cá a gente teve algumas movimentações, tanto do Alexandre de Moraes, quanto da Anatel, quanto do próprio Elon Musk, do Congresso americano. E vem bomba por aí, meus amigos. Elon Musk armou uma arapuca e parece que Alexandre de Moraes caiu direitinho nela, tá? Mas é só a minha visão, tá? Tenho minha opinião a respeito do que vem acontecendo e eu tenho certeza, vem coisa por aí. Assista o vídeo até o final que você vai entender do que eu tô falando. Desde já eu peço, deixe o seu like aí embaixo, compartilhe com todo mundo, porque acho que as pessoas não perceberam a movimentação de Elon Musk, tá? Tem gente falando aí que ele deu pra trás, que ele recuou, que ele desistiu. Até parece que Elon Musk desistiu. Meu amigo, eu não conheço até agora uma história, alguma movimentação de Elon Musk que tenha sido nesse sentido, de desistir, de voltar realmente. Só o foguete dele dá ré, meu amigo. O resto não. Elon Musk até agora não desistiu de uma briga que ele tenha comprado e não vai ser dessa vez que isso vai acontecer, tá? Então vejam só, meus amigos. Ontem a gente viu a notícia de que o X mudou alguns servidores, né? Caminhos, que são chamados de DNS, para a Cloudflare, que é uma empresa americana, uma empresa ali de armazenamento de dados, tá? Numa espécie de nuvem, não peçam para eu explicar isso porque eu não vou saber, eu não entendo da coisa, mas é uma empresa americana de armazenamento de dados, tá? Em espécie de nuvem ali, como se fosse um Google Drive, tá bom? E aí o que acontece? Essa mudança, que na verdade foi feita para melhorar o acesso ao X de empresas americanas, tá bom? Ela acabou liberando acesso para algumas pessoas aqui no Brasil. Pois bem, Alexandre de Moraes não gostou muito, foi lá, deu uma multa na Starlink, não foi nem no X, deu uma multa aí por eles terem driblado aí essa forma de acesso, tá? Achando que Elon Musk realmente tinha feito isso para driblar a ordem do ministro Alexandre de Moraes. Bom, hoje pela manhã já circularam informações de que os advogados do X estariam aí costurando um acordo, uma espécie de acerto, para que o X voltasse no Brasil, voltasse a operar, né? E aí, alguns perfis que o Alexandre de Moraes tinha mandado bloquear já foram bloqueados, como por exemplo o do Monark, o do Alan dos Santos, se não me engano, dentre outros, tá? E aí, meus amigos, a ideia realmente, tudo indica que o X vai voltar nas próximas horas ou nos próximos dias, porque o próprio ministro Alexandre de Moraes já deu aí 24 horas para os advogados do X indicarem um representante aqui no Brasil. Ou seja, até então esse era um empecilho para o X não voltar a operar, ter um representante aqui, né? Embora tenha uma questão aí legalista, porque o Alexandre de Moraes determinou que a Starlink pagasse as multas impostas ao X, e aí o mesmo entendimento daria conta de que, se a Starlink pagou as multas do X, então o representante da Starlink já serve como representante do X no Brasil. Então, deveria voltar a operar, se esse é o impedimento. Mas tudo bem, essa é uma outra história, uma questão para um outro vídeo. Pois bem, toda essa movimentação, meus amigos, vai ao encontro do que o Congresso americano está fazendo no momento. Nós temos alguns parlamentares lá, como a deputada Maria Elvira Salazar, que já ingressaram aí com um pedido para o governo americano. A Casa Branca já se posicionou contra a censura, foi contra a censura imposta aqui pelo Alexandre de Moraes ao X no Brasil, e eles solicitaram aí que tanto o ministro Alexandre de Moraes quanto os outros ministros que corroboraram com essa censura tivessem seus vistos negados, suspensos, lá nos Estados Unidos, o que seria uma grande medida e só a primeira de muitas que estão por vir. Pois bem, meus amigos, claro que quando essa questão chegar no governo dos Estados Unidos, governo Biden, né, eles vão analisar tudo e vão pedir ali materialidade, provas de que de fato aquilo aconteceu. Bom, além de todo esse caso envolvendo o X, que já foi exposto pelo Elon Musk, né, inclusive toda essa manobra foi no sentido de criar exposição, de mostrar ao mundo o que está acontecendo aqui. E quem é que está fazendo tudo isso? Alexandre de Moraes e companhia. Além de tudo isso, nós temos agora a Cloudflare. Ou Cloudflare, não sei como pronunciar corretamente, mas enfim. A Cloudflare é uma empresa americana. E agora a Anatel, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, fez uma costura ali com a Cloudflare para poder fechar o acesso ao X aqui no Brasil. Então eles conseguiram isolar o acesso do X e fechar.
Ou seja, meus amigos, agora nós temos uma outra empresa americana diretamente ligada ao caso de censura prévia aqui no Brasil, ordenada pelo judiciário brasileiro. Ou seja, essa é uma prova de materialidade de que, de fato, o STF, pela figura do ministro Alexandre de Moraes, determinou censura prévia no Brasil. E como isso não é permitido pelos tratados aos quais o Brasil é signatário, vem coisa por aí. Essa foi a jogada de Elon Musk. Ele fez tudo isso, ele fez toda essa movimentação para que agora outra empresa americana fosse envolvida nesse caso e, segundo as leis americanas que proíbem que as empresas lá descumpram leis e constituições de outros países onde elas operam, a coisa agora não tem mais como voltar atrás. Então, para quem acha que Elon Musk recuou, desistiu, deu para trás, está muito enganado. Na minha visão, foi só uma movimentação, uma arapuca armada por ele, para pegar em cheio o ministro Alexandre de Moraes. E acho que ele conseguiu, tá? Então, acredito que nos próximos dias, talvez depois da eleição, né, da eleição americana, eu me refiro, a gente tenha aí boas novidades, tá? Ou quem sabe antes, né? Enfim, espero que a ditadura que está em curso no Brasil já desde 2019, quando o presidente Bolsonaro assumiu o poder, e diziam que ele seria o ditador, né? Mas, na verdade, a gente viu de onde veio a ditadura, não foi do executivo, mas sim do judiciário, né? Finalmente, então, essa ditadura venha a ter fim, tá? E agora, meus amigos, eu quero responder uma pergunta que já me fizeram aqui no canal, me fizeram nas redes sociais e até nas ruas, tá? Eu tenho feito campanha, ido para as ruas todos os dias trabalhar, porque, se Deus quiser, o ano que vem nós teremos um vereador de direita aqui em São Paulo que vai fiscalizar a questão ideológica nas escolas, né? Chega aí de professor querendo falar para o seu filho, a sua filha, que ele pode ser menino ou menina, a escolha dele, que não sei o quê. Essa questão de gênero, quem tem que tratar com as crianças são os pais, não é o professor em sala de aula, nem falar sobre sexo e outras questões, tá? Então não tem ninguém fiscalizando isso aí e eu vou, com a ajuda de vocês, se depositarem em mim o seu voto de confiança, tá certo? Muita gente me pergunta o seguinte, Deacon, o que garante que você, ao ser eleito, não vai mudar de lado, não vai entrar para o sistema, não vai se corromper? Bom, para aqueles que não acompanham o meu trabalho desde 2019, né, para quem acompanha eu tenho certeza, sabe que eu não vou me corromper, não vou mudar de posição, porque princípios e valores não se muda, né? Quem chega lá e se transforma é porque não era aquilo que demonstrava ser antes. Essa é a questão. Tá? Eu sempre fui a mesma pessoa, sempre estive do mesmo lado, sempre estive do lado do presidente Bolsonaro, sempre demonstrei aqui quais são os meus princípios e valores. E princípios e valores não se mudam. Né? Então eu entendo que aqueles que mudam de posição é porque a gente não percebeu quem era de verdade antes de ser eleito. Mas a garantia que eu dou a vocês, meus amigos, para que não conhecem ainda o meu trabalho, né, não me acompanham há tanto tempo assim, é que é o seguinte, muitos desses posicionamentos que a gente vê por aí, na verdade, não são nem culpa dos candidatos em si ou dos parlamentares eventualmente eleitos, tá? A eleição, ela começa muito antes do período eleitoral. Então a gente começou o período eleitoral aí em 16 de agosto, mas a eleição para quem é candidato de fato começa muito antes, na escolha do partido. Muita gente não sabe, mas o mandato parlamentar pertence, no caso de vereadores, deputados, ao partido e não ao deputado ou parlamentar em si, tá? O que isso quer dizer? Que o partido ele manda no parlamentar. O partido ele determina como o parlamentar ele deve agir, como ele deve votar. E isso, meus amigos, é muito ruim. É a regra do jogo, eu não concordo, mas infelizmente essa é a regra do jogo. Bom, eu me precavi sobre isso em 2022 e esse ano também. Tem um certo partido aí que me convidou para sair por lá, não vou falar o nome, e me exigiu 3 cadeiras no meu gabinete, se eu fosse eleito, tá? E me exigiu também essa questão da fidelidade partidária. Olha, aqui você não vai ter autonomia para votar, você vai votar de acordo com a nossa orientação. Eu não gostei, eu não compactuo com isso, eu não vou ser capacho de partido, e foi por isso que eu escolhi o Podemos. É um partido que me garantiu autonomia no mandato, então o partido não vai mandar em mim. Então as minhas votações vão ser de acordo com as minhas convicções, de acordo com quem eu sou, de acordo com as minhas escolhas. Então, por acaso, se eu votar em alguma coisa que vá contra aquilo que eu preguei a minha vida inteira, vocês vão poder cobrar de mim e não do partido. E eu não vou poder dizer para vocês, não, o partido que me orientou. Então, esse é o primeiro ponto. É a garantia de que eu não vou mudar de lado. A garantia de que eu vou ser aquilo que eu estou me comprometendo para vocês, tá? E o segundo ponto, meus amigos, é o seguinte. Eu recebi ontem
esse vídeo aqui. Esse aqui é o Alexandre, que, cara, eu não tenho palavras para descrever e nem para agradecer. Olha só. Boa noite, Deacon. Tô aqui em Moema aqui, ó. Recebi o seu material hoje no meu apartamento. Estou aqui, ó, fazendo a campanha para você de graça, porque eu acredito no seu trabalho, ok? Rumo à vitória. Cara, esse aqui é o Alexandre. Ele tá ali à noite, provavelmente depois do trabalho, né? E pegou meu material e tá distribuindo. Recebi também essa outra imagem aqui, ó. A pessoa pediu para não se identificar, mas ele fez esse cartaz, né? Foi para Paulista, inclusive, no dia 7, levou esse cartaz. Infelizmente eu não encontrei essa pessoa lá, né? Mas, cara, eu sinceramente não tenho palavras para agradecer e para expressar aqui o que eu sinto, né? Mas é um sentimento que me dá ainda mais motivação. Como é que eu vou poder, sei lá, em algum momento mudar o que eu sempre fui, mudar o que eu estou propondo, tendo pessoas assim, de livre e espontânea vontade, tirando dinheiro do bolso, tirando o próprio tempo para me ajudar, acreditando no meu trabalho, acreditando nas minhas propostas? Cara, não dá. Quem eu seria? Como é que eu poderia algum dia olhar para minha mãe, que Deus a tenha, e dizer que eu não fui aquela pessoa que ela me ensinou, que ela me educou a ser? Eu não teria essa coragem. Então vocês podem ter certeza, eu sempre serei aquele que eu sempre mostrei ser aqui para vocês. Não vou mudar, não vou me corromper, não vou aceitar nenhum cargo, nenhuma secretaria, coisa do tipo. Vou cumprir o meu mandato e vou cumprir o que eu estou me comprometendo com vocês. Isso é palavra, e palavra de homem não faz curva. A gente tem muito o que aprender, é claro, eu tenho muito o que amadurecer, né? Até o cartaz aqui do rapaz que me mandou, né? Fala aí do Senado. Se a gente tivesse homens honrados no Senado, nós não precisaríamos estar aqui falando do 7 de setembro. E de fato é verdade. Se tivesse pessoas lá honradas, honestas pelo menos, né? A gente não precisaria estar lá nas ruas, né? Não estaríamos nessa situação. Essa aqui é a questão. Então, meus amigos, eu peço, confiem em mim, me deem esse voto de confiança e eu garanto, vocês não vão se arrepender. Eu tenho certeza disso, tá? Então conquiste mais 1 ou 2 votos, compartilhe com amigos, familiares. Se Deus quiser, a gente vai chegar lá e vamos fazer esse trabalho que ninguém está fazendo, que é proteger a inocência de nossas crianças em sala de aula. Muito obrigado, fiquem com Deus e até logo.